Número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Eu vou ler mais uma vez, peço que você preste atenção. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Grande Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Glórias ao Teu nome para todos sempre. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos mais uma vez pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concede de estarmos diante da Tua igreja, Senhor, para ministrarmos a Tua palavra. Senhor, que sejamos instrumentos Teus, Senhor, na condução deste tão difícil exercício. Ó Deus, trazer a mensagem de Deus para o povo de Deus já não é coisa fácil. Mas esta noite, Senhor, eu te peço, me cobre com o Teu sangue, Senhor, porque ainda será mais difícil que outras vezes para a ministração desta palavra. Então, Senhor, eu te peço, cuida de mim, Senhor, para que eu seja Teu instrumento em Tua boca. E cuida do Teu povo, Senhor, para que eles estejam receptivos para ouvir a Tua palavra, Senhor, para entender a Tua palavra. E quando a Tua palavra cair em solo fértil, ela possa prosperar com verdade e vida para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto que lemos é o início da história do último juiz de Israel. Digamos que o capítulo de número 3 começa a falar não mais do milagre do nascimento de Samuel, mas começa a falar do exercício ou do ministério que Deus colocou nas mãos de Samuel para executar. Samuel está já com o sacerdote Eli, não está mais no poder da sua mãe. Samuel, que foi para sua mãe um presente da parte de Deus, agora é para o povo de Israel aquele que trará a palavra de Deus, que trará a mensagem de Deus. E eu chamei a atenção na leitura para que você possa compreender o que iremos pregar esta noite. Então eu preciso que você esteja atento em todo o tempo, para que você compreenda e para que nós esta noite possamos de verdade compreender o que este texto quer dizer para nós nos nossos dias. Eu queria, primeiro de tudo, alertar aos queridos irmãos que nós não podemos, por medo de que o erro aconteça, criarmos um outro erro para ser tutor daqueles que podem errar ou não. O que eu quero dizer com isso? Trocando em miúdos. Eu não posso criar uma doutrina que não tem fundamentação nas Escrituras, que não tem verdade de Deus, por medo de que alguém se desvie da verdade. Isso nunca funcionou e não funciona. Criar uma mentira, um engano, quem sabe colocar medo nas pessoas, colocar temor nas pessoas, para que elas não errem, não funciona. É melhor que você diga a verdade às pessoas e elas decidam por si só se vão errar ou não. Eu me lembro que quando éramos crianças, e os irmãos aqui devem ter ouvido ou até cantado uma canção para as nossas crianças, ou
na hora de ninar, né, a criança estava com dificuldade de dormir, aí você cantava para ela. Alguns cantavam: boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então veja bem, era a implantação de um erro para que alguém pudesse acertar o horário de dormir. Ensinávamos um erro para que alguém acertasse. Isso é impossível. Só é possível acertar de verdade, de fato, quando você diz a verdade para as pessoas. Porque elas precisam, no reino de Deus, não somente acertar por medo, elas precisam acertar por amor à verdade de Deus. Amados irmãos, o texto que lemos, de 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, é um texto que vai nos trazer uma mensagem muito clara, mas as nossas traduções, elas são diferentes. E em algumas isto fica mais claro, e em outras mais difícil. Na versão que eu li, os irmãos aí, tem algum dos irmãos que tem uma versão diferente da minha? Faça assim com a mão, ali, ali e ali. Muito bem. Olha só, eu vou ler essa Bíblia aqui, que nós temos no nosso púlpito, só para esclarecer o que iremos pregar esta noite. 1 Samuel, capítulo de número 3. Versículo de número 1. Veja, compare, lembre, olhe pela sua. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Quando nós lemos o outro texto anterior, para quem lê o texto apressadamente, imagina, teve um tempo que a palavra de Deus tinha valor. Porque a palavra de Deus, no texto que eu li, tinha muita valia naquele tempo. Na verdade, o termo valia aí quer nos mostrar que, como era rara, é o mesmo texto, é a mesma intenção e a mesma vontade do autor, nos mostrar que naquele tempo, raramente Deus estava falando. O tema da nossa mensagem, como alguns irmãos já sabem, é escassez. E escassez de quê? Nós vamos meditar no tempo de Samuel e depois aplicarmos o tempo de Samuel para o nosso tempo. Amém? Uma das coisas que temos certeza não é que a palavra de Deus naquele tempo tinha valor e outro tempo não tinha. O que temos certeza é, naquele tempo em que Samuel estava com Eli, a palavra de Deus, os oráculos divinos, a fala de Deus para com o homem estava escasso. Raramente alguém ouvia a voz de Deus. O próprio Samuel, quando vai ouvir a voz de Deus, ele não entende que é a voz de Deus. Mas Eli, que já sabia como Deus se manifestava, apesar de que nestes dias, nos dias de Samuel, estava raro, mas ele logo disse, é o Senhor quem quer falar com Samuel. Quando de novo ouvir a voz, responda assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero dizer a cada um dos irmãos que possam, esta noite, expressar-se como Samuel, durante esta mensagem. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amados irmãos, não era, e aqui eu quero fazer essa diferença, não podemos usar a mesma coisa para a mesma expressão, o mesmo entendimento para coisas diferentes. O povo de Israel, naquele tempo, tinha escassez de texto escrito ou eles tinham o texto escrito?
Eles tinham o texto escrito. Eles tinham a Torá, Podia não haver muitas cópias, sim, mas o texto escrito era de conhecimento deles. Eles tinham conhecimento da Torá. Foi uma orientação divina, inclusive. Escreve os meus mandamentos nos umbrais das tuas portas. Então o texto escrito era conhecido. Tanto era sabedor Eli dos textos, que mesmo sem ele, pelo menos na Bíblia não relata que ele ouviu a voz de Deus, mas pelo conhecimento que tinha dos textos escritos, ele já sabia como era o operar de Deus. E este operar de Deus de falar com o homem era algo normal no tempo em que os textos foram escritos. Ele tinha em suas mãos, por exemplo, o regulamento para a operação do sacrifício na casa de Deus. Ele tinha um texto escrito. Ele tinha nas suas mãos o texto escrito que dizia que os descendentes de Levi, da casa de Arão, deveriam ser os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Ele tinha o texto escrito. Não havia escassez de texto escrito, de mandamentos, mas havia escassez da palavra de Deus. E a palavra de Deus era rara naqueles dias. E a palavra de Deus naqueles dias era de muita valia, porque não havia visão, revelação, não havia oráculo divino, não havia fala de Deus, não havia assim diz o Senhor, mas as coisas iriam mudar. Mas isso é o primeiro que precisamos compreender. Eles tinham a lei de Deus dada aos homens, eles tinham a Torá, o texto escrito. Então, Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. Eles tinham o texto escrito, mas eles tinham escassez da palavra de Deus. Eles tinham escassez do assim diz o Senhor. Samuel chega naquele lugar em que tinha os regulamentos. O sacerdote Eli estava à frente como sumo sacerdote. Então eles tinham também sacerdotes, homens escolhidos segundo os regulamentos de Deus, para o ofício do sacerdote, do sacerdócio. 1 Samuel 1:3. E subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então eles tinham sacerdotes que conheciam os regulamentos, colocados pelos regulamentos, colocados pelas ordens, colocado pelo texto escrito. Eles estavam de acordo com o texto escrito, eram filhos de Levi, mas não ouviam a palavra de Deus, não conheciam a voz de Deus e não conheciam a Deus, podemos dizer desta forma. Eles tinham o texto escrito, tinham sacerdotes escolhidos conforme o texto escrito, mas eles não tinham assim diz o Senhor. Provérbios 29:18. O que é que acontece no meio do povo quando não tem assim diz o Senhor? Não havendo profecias, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas meu pastor, eles não podiam olhar os textos? Podiam, mas o texto não tem poder intrínseco. Significa que o poder não está no texto, o poder está em Deus.
o poder não está no texto intrínseco, o poder não está naquele texto escrito dizendo qual era o regulamento. Homens podem pular o regulamento, ou mesmo acompanhando o regulamento, não fazer a vontade daquele que escreveu o regulamento. E para que isso não aconteça, Provérbios 29:18 faz uma separação aqui, para nos mostrar que não havendo profecia, o povo se corrompe. É preciso que haja, assim diz o Senhor. E o que vai acontecer em Israel para que haja uma mudança naquilo que estava acontecendo por causa dos filhos de Eli? Precisa Samuel chegar com assim diz o Senhor, porque o texto escrito não resolvia. Eles estavam corrompidos lendo a Torá. Eles estavam corrompidos lendo os textos de Levítico. Eles estavam corrompidos lendo os 10 mandamentos. Eles estavam corrompidos lendo aquilo que era dito acerca do sacrifício, como deveria ser santo o sacrifício, como não deveria haver a violação que estava havendo, como os filhos de Eli faziam, que colocavam o garfo na panela e tiravam a carne, e tiravam o melhor daquele produto e comiam, satisfaziam o seu ventre. Havia regulamento para que isso não acontecesse. Havia o que era do sacerdote e o que era do sacrifício. Havia o que era para ser oferecido a Deus em holocausto no fogo, e havia aquilo que era para repartir entre os sacerdotes. Tudo isso estava escrito e eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento do texto escrito. Mas a Bíblia nos mostra, as Escrituras nos mostram, que onde não há profecia, o povo se corrompe. É preciso que venha alguém com autoridade do assim diz o Senhor, para que isso seja mudado. Chega Samuel, e agora Samuel não está mais vivendo uma escassez da palavra de Deus, porque Samuel está em contato direto com Deus. A Bíblia diz que Deus fala com Samuel, e Samuel vai trazer a correção para casa. É interessante, quando Eli soube, entendeu que Samuel tinha ouvido a voz de Deus, ele apressadamente procurou saber de Samuel o que foi que Deus disse. Sabe por quê? Porque Samuel, pelos textos escritos, tinha consciência que estava acontecendo coisas erradas. Ele tinha consciência, mas ele tinha perdido o temor ao Deus que é fogo consumidor, ao Deus que fala, ao Deus que não para de falar, ao Deus que não para e não deixa o seu povo enganado, ao Deus que não permite que seu povo fique enganado por muito tempo. Ele fala ontem, fala hoje e falará até a sua vinda, porque ninguém pode calar a boca de Deus. Eles estavam corrompidos lendo a Torá. E aí, queridos, eu quero trazer a mensagem que foi aplicada para Samuel para os nossos dias. Quantos têm Bíblia? Levanta assim, por favor. Glória a Jesus. Eu trouxe algumas. Esta aqui é a versão do Novo Mundo, a tradução dos Testemunhas de Jeová. Essa aqui é a Reina Valera. É uma Bíblia traduzida dos textos originais para o espanhol. A minha está em português, eu não leio espanhol. Só estou dizendo que ela é uma versão produzida diretamente dos textos originais para o espanhol. Essa aqui é a NVI. Essa aqui é a Bíblia Palavra-Chave. É uma Bíblia de estudo que tem aqui a tradução de algumas palavras do hebraico, do grego,
nós não temos escassez de Bíblia. Você pode ir em qualquer livraria e encontra uma Bíblia. Você vai nas igrejas, algumas vendem Bíblias. Você vai, às vezes, em um hotel e alguém colocou lá uma versão menor da Bíblia, Novo Testamento. Os gideões missionários faziam muito isso. Se você for querer evangelizar, você encontra a Bíblia simples por preços baixíssimos. R$1, R$2, R$3. Não temos escassez de Bíblia. Mas continuamos tendo escassez da palavra de Deus. É verdade. E é terrível isso, porque é difícil admitir. É difícil admitir que mesmo a Bíblia, sendo um compêndio de escrituras sagradas, de textos, de palavras, do que o Senhor falou, daquilo que nós podemos chamar tranquilamente de palavra de Deus, não deixa de ser, mas nós não temos escassez de texto escrito, mas temos uma escassez muito grande do assim diz o Senhor. É verdade. Aí as pessoas pensam assim, mas se temos a Bíblia e continuamos. Eu vou só citar algumas, sem nenhum tipo de pejorar ou de dizer que estão errados. Eu só quero citar. Se temos a Bíblia, por que estamos tão corrompidos dentro do sistema cristão? Por que temos tantas versões de cristianismo? Por que temos católicos romanos adorando imagens se temos a Bíblia? Por que temos testemunhas de Jeová dizendo que Jesus não é Deus se temos a Bíblia? Por que temos adventistas dizendo que devemos até hoje guardar o sábado se temos a Bíblia? Por que temos outras e outras denominações religiosas? Por que temos presbiterianos dizendo que os dons cessaram se temos a Bíblia? É verdade. Eu vou repetir, falando bem pausadamente, o texto de 1 Samuel capítulo 3. A palavra de Deus é rara nos nossos dias. Isso me entristece, não me alegra. E as pessoas talvez pensem, mas temos a Bíblia, por que erramos? Erramos porque cada um que lê os textos quer interpretar conforme a sua capacidade, o seu entendimento. Pegam o texto e manipulam, porque o texto escrito pode ser manipulado, mas assim diz o Senhor, nunca pode ser manipulado. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Ela tem orientações de Deus para a igreja de Cristo? Tem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Ela é inspirada? É. Ela é inerrante? É. E por que erramos tanto? Erramos tanto porque olhamos o texto como homens naturais. Erramos tanto porque olhamos o texto como quem quer levar algum tipo de vantagem. Erramos porque usamos o texto para levar vantagem em cima dos nossos ouvintes. Sabe o que é terrível? Sabe o que é triste? É que tudo isso está sendo feito citando inclusive versículos bíblicos. Tem gente como Eli sendo conivente com os erros dos seus filhos. Tem gente usando a Bíblia para dar
para que os seus filhos estejam errando dentro do templo. São sacerdotes, eles cumprem o regulamento. Marido de uma única mulher, não espancador. Eles cumprem o regulamento. Quando você vai olhar, existem os requisitos, alguém olha lá o papel, esse aqui está aprovado. Mas não pararam para entender que, apesar dos filhos de Eli cumprirem o regulamento, eles não tinham nenhum acordo com Deus, eles não tinham nenhuma aproximação de Deus. Pelo contrário, eles profanavam o templo de Deus. Aleluia. Glória. Queridos, estar pronto dentro dos critérios do que a Bíblia pede é condição importante. Mas mais importante do que estar dentro daquilo, da conformidade que os textos, é preciso ter o chamado de Deus para exercer a sua obra, senão vai profanar o templo, como muitos estão profanando. É verdade. Metendo o garfo nas ofertas e tirando para o seu próprio alimento. Glória a Jesus. Aleluia. Enriquecendo. Tudo isso citando: o obreiro é digno do seu salário. Citando o texto escrito para promover a sua própria corrupção. Mas hoje, aqui na igreja do bairro Machado, nós estamos transmitindo não um texto escrito, mas assim diz o Senhor: é preciso, para ministrar na casa de Deus, para ser sacerdote de Deus, ter chamado de Deus. Aleluia. Glória. A capacidade intelectual, queridos, não deve ser critério para desempatar quem deve ou quem não deve estar à frente da obra de Deus. O que deve desempatar Aleluia. o obreiro é entre o que tem chamado e o que não tem chamado. É bom que ele seja conhecedor do texto escrito, é bom que ele seja um bom administrador, tudo isso é beleza, é bênção, deve ser assim, mas nós não podemos deixar ou abrir mão daquilo que é primeiro de tudo. O chamado na vida do homem é superior ao seu conhecimento intelectual. Samuel ainda estava aprendendo, mas tinha chamado. Ofni e Finé já estavam ministrando, já eram sacerdotes, já estavam cuidando das coisas do templo, mas não tinham chamado. Oh, glória. Aleluia. Quem aprende pelo assim diz o Senhor, aprende certo. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O que temos vivido? Nós vivemos os tempos do sacerdote Eli. Eu não vou citar o nome, mas outro dia, um pastor nas redes sociais estava defendendo a homoafetividade, como eles querem que nós tratemos. Não é verdade? A homoafetividade como algo possível segundo as Escrituras. Parêntese, o filho dele é um homoafetivo. Tempos de Eli, em que pais, sabendo dos erros dos seus filhos, os acobertam para que eles continuem o legado, perpetuem a sua história, mesmo que seja uma história corrompida, mesmo que seja uma história de pecado. Sabe o que os filhos de Eli faziam? Eles se prostituíam com as mulheres que iam ao templo. E pior, perdoe-me aqui, eles se prostituíam dentro do templo. É verdade. Aí eu te pergunto, quantos escândalos têm surgido? É. E sabe por que surgem?
dizer que todo homem é sujeito ao pecado. E sabe por que eles dizem isso? Porque aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Texto escrito. Verdade. Eles usam o texto escrito para que você o aceite do jeito que ele é. Mas eu vim aqui para te dizer que enquanto houver, assim diz o Senhor, enquanto a palavra de Deus for rara, mas continuar sendo falada, sendo pregada, o erro não ficará, não subsistirá na casa de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória. Glórias a Deus. É assim mesmo. Glória a Deus. Esses dias, voltando um pouco àquilo que eu disse, nós não podemos criar um erro com medo de que aconteçam outros erros. Esses dias nós estávamos em uma palestra, alguns dos irmãos estavam aqui comigo, eu anotei, inclusive, não trouxe. Uma pessoa de grande preparo, ele disse em suas palavras: a Bíblia é apta para salvar. Foi dito lá. Ele é um grande conhecedor. Talvez conheça as escrituras, o texto escrito na palma da mão. Talvez me dê um banho de texto escrito. Mas isso não tem nada de assim diz o Senhor. A Bíblia não é apta para salvar. Eu vou ler a própria Bíblia. Então, essa ansiedade de corrigir o povo e colocar um caminho para que ninguém erre, usando a Bíblia como sendo este caminho, erra de princípio, erra no princípio do pensamento, porque a única coisa que pode fazer o ser humano não errar é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Para os nossos dias, é Ele quem nos constrange, é Ele quem nos chama a atenção, é Ele quem nos faz, inclusive às vezes, lembrar de textos. É verdade. Essa ansiedade por cuidar para que não haja erro faz você criar um erro maior. A Bíblia não é apta para salvar. Se a Bíblia fosse apta para salvar, com tantas Bíblias que temos, todos já seriam salvos. Aleluia. Mas ele disse isso, e eu entendo que no coração dele, ele quer cuidar para que não haja erros, enganos. Então ele fala da Bíblia como uma elevação para a Bíblia. Amém. Eu também já li muitas vezes, considero ela sagrada, inspirada, infalível, inerrante, mas não posso considerar que ela é apta para salvar. Porque a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Glória a Jesus. Oh, Aleluia. glória. Aleluia. Em nenhum outro nome há. Se Aleluia. a Bíblia salvasse, os macumbeiros eram salvos. Não podemos transferir Aleluia. ou criar uma doutrina para cuidar, para que as pessoas não errem, levando as pessoas a concluírem de um erro. Glória a Jesus. Lucas 2,30, lemos ontem. Quando aquele homem colocou os olhos em Jesus, ele não colocou os olhos de um texto escrito. Ele disse: agora o teu servo já pode descansar em paz, porque os meus olhos viram o Salvador, o único que é apto para salvar, o único que tem poder para salvar, o único que tem salvação para nós é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. E o que estamos vivendo, queridos irmãos? Um tempo que raramente, me perdoe, ouvimos a palavra de Deus, mas temos Bíblia. E é difícil para nós admitirmos.
mas raramente estamos ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque os textos são usados com segundas intenções. É verdade. Tem gente, por exemplo, que vende uma Bíblia, e essa Bíblia, tem uma igreja aí, né? Vende a Bíblia, se você comprar essa Bíblia, você recebe bênçãos. Tá ligado aí na palavra? Tá ligado na palavra? E aí, vamos. Tratam o texto sagrado, eles usam de tanto desdém quanto usavam os filhos de Eli. É verdade. Eles desconsideram tanto o texto escrito quanto desconsideravam os filhos de Eli. Mas vai haver um tempo em que Deus levantará seu Samuel para dizer: assim diz o Senhor, a tua casa será destruída, Eli. Nunca mais surgirá de ti alguém que te substitua. Aleluia. Glórias a Deus. Porque eles brincam. Porque eles trazem a abominação. Mas eu quero citar a Bíblia para trazer para todos vocês hoje um assim diz o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Oh, glória a Deus. Aleluia. Algumas pessoas hoje, eu já preguei isso, temem muito que hajam entre nós falsos profetas. Inclusive isso é uma recomendação bíblica. Nós vamos ler o texto agora. Mas Pedro, quando foi alertar a igreja que viria após ele, a igreja que sucederia àquela igreja, a igreja posterior àquela igreja pela qual Pedro estava escrevendo, ou para a qual Pedro estava escrevendo, a preocupação de Pedro não era com os falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Olha só, a preocupação de Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores. Amados irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Não pensem que quando eu prego estas coisas, eu estou sendo contra quem estuda. Eu não estou sendo contra. Não pensem que quando eu falo estas coisas, eu estou dizendo para você não se dedicar aos estudos das coisas de Deus, sobre os pais da igreja, sobre a história da igreja, sobre tudo o que cerca isso que nós chamamos de cristianismo. Tudo isso que está em volta do cristianismo pode e deve ser estudado. Mas a preocupação de Pedro não era o falso profeta. A preocupação de Pedro é porque haverá no meio de vós falsos doutores. Falsos doutores é diferente de falsos profetas. O falso profeta é aquele que diz que o Senhor está dizendo alguma coisa, mas o Senhor não está dizendo. Esse é o falso profeta. E o falso doutor é aquele que, interpretando os textos, trazem doutrinas de perdição. É verdade. Ora, se é possível ser falso doutor, e haverá entre nós falsos doutores, com que eu devo me preocupar? Devo me preocupar com Bíblia, palavra-chave. Devo me preocupar com NVI. Devo me preocupar com Reina Valera. Devo me preocupar com Testemunhas de Jeová. Cada uma delas tem uma pitada de comentário de falsos doutores. É verdade.
O rodapé das nossas Bíblias não deve ser lido como Bíblia. O livro que você comprou de comentário bíblico não deve ser lido como a verdade suprema de Deus, porque foi escrito por fulano de tal. Porque todos eles podem ser aquilo que Pedro está recomendando para que nós fiquemos atentos. Eles podem ser falsos doutores. Aleluia. Ele diz assim, ó, e também haverá falsos doutores que introduzirão. Olha só, ele não é como o falso profeta. O falso profeta vem logo dizendo, Deus disse. Não tem cobertura, não tem, digamos assim, o engano está em não ter sido o Senhor que falou. Mas ele não procura de maneira sorrateira colocar a sua mensagem. Ele diz que foi Deus e assume que foi Deus. O falso doutor não, ele vai de forma sorrateira, encobertamente. Parece que é coisa boa, mas a Bíblia diz que é doutrina de perdição. É verdade, aleluia. Estes falsos doutores introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Queridos, em nome desses falsos doutores estão criadas doutrinas que aparentemente parecem maravilha. Quando você lê, você diz assim, que inteligência fenomenal. Alguns dizem, homem de Deus. Olha só que coisa linda ele escreveu. Mas a Bíblia diz que é doutrina de perdição. Parece coisa boa, mas é doutrina de perdição. Tem uma embalagem bonita, tem palavras bonitas, palavras que eu não sei dizer, nem sei seus significados. Falam em grego, falam em aramaico, falam em hebraico. Dizem que no hebraico diz assim, que no grego era assim. Mas o que eles estão tentando é introduzir doutrinas de perdição. Aleluia. Aí vem a minha preocupação. O versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é isso que nós estamos vivendo? Cada um que inventa uma doutrina é um escândalo a mais que vai ser criado lá na frente. Cada um que diz assim é acolá, porque Deus é assim, porque Deus é assado, porque ninguém explica Deus, nada contra o hino, mas entenda uma coisa, Deus se revelou para quem tem o Espírito Santo, então é possível falar sobre Ele com propriedade. Mas são palavras bonitas, que nos encantam. E nós ficamos à mercê das migalhas que caem da mesa dos doutores. Agora pense comigo. Por favor, vamos retornar ao tempo de Samuel, para fazer uma pergunta aos que estão aqui no presente tempo. Se não era raro a palavra de Deus no tempo de Samuel, por que Deus precisou falar com Samuel? Se não é raro a palavra de Deus nos nossos dias, por que você precisa tanto ouvir Deus falar com você? Justamente porque estamos em um tiroteio entre falsos doutores dali e falsos doutores daqui. Tem gente que sai da Assembleia e vai para tal. Tem gente que sai da Assembleia e vai para outra. Tem gente que vai para outra, porque estão perdidos. Não tem visão manifesta. A palavra de Deus é rara. Ninguém sabe para que lado direito tem que ir, porque estão perdidos em meio a tantos falsos doutores. É verdade. O versículo 3: os doutores não são os falsos profetas. Por favor, entenda isso. Os doutores, e por avareza, não são os falsos profetas, são os falsos doutores. Há diferença. E por avareza farão de vós negócios
com palavras fingidas, vendem livros ao montão, dão palestras por todo o mundo, são chamados para palestrar em todos os lugares, porque tem uma dialética apropriada, tem uma fala bonita, tem nome no mercado, chama ele para palestrar. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eu vim esta noite trazer para todos que estão me ouvindo aqui a sentença de Deus que foi contra os filhos de Eli, através da palavra de Deus revelada a Samuel, também virá sobre os falsos doutores. Aleluia. Eles não prosperarão, serão sentenciados por Deus, e a igreja de Cristo vai quebrar as amarras do intelectualismo por intelectualismo, e viveremos o mover de Deus nas nossas vidas pelo fruto do Espírito, pela verdade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que não precisa de doutor para falar de coisas grandes, que não precisa de ninguém letrado para explicar ao mais vil pecador. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós precisamos estar como Samuel. É tão raro que Samuel, tem alguém me chamando, mas eu não sei quem é. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Precisamos hoje estarmos com os nossos ouvidos atentos. Será que é Deus que está falando comigo aqui esta noite? Glória a Deus. Será que Deus está tirando uma dúvida que eu tinha esta noite? Glória. Samuel corre para o sacerdote Eli. Ele nunca tinha ouvido Deus falar. Ele só sabia que Deus falava. Aleluia. Aí Samuel vai lá, consulta Eli. Eli, eu ouvi, o senhor me chamou. Foi você que me chamou, sacerdote? Foi o senhor, com respeito? Ele disse, não fui eu. Aí o menino volta lá novamente. Foi o senhor que me chamou, sacerdote? Não fui eu. Da próxima vez que você ouvir, ei, hoje é a próxima vez para você. Hoje é a próxima vez para você. Da próxima vez que Deus decidir falar com você, não tanto os seus ouvidos, não vai perguntar a ninguém. Ouça Deus falar com você, porque Ele ainda fala. Aleluia, Jesus. Glória. E Deus quer tirar de nós qualquer possibilidade que o mundo quer de transformar o cristianismo em uma religião de livros, de academia, como foi pelos pais da igreja, mestres da retórica. Ah, queridos, se as pessoas entendessem o que a Bíblia diz, os pais da igreja não eram cheios do Espírito Santo, eles eram grandes conhecedores de retórica. Sabe o que é retórica? Retórica é a arte de ganhar um debate sem precisar ter razão. Oh, glória. É hora de ouvir o Senhor. Ele está dizendo, Samuel. Aleluia. Ele está dizendo, Samuel. Ele está dizendo esta noite, Samuel. E você precisa responder hoje. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ou nós seremos da geração que mudará o raramente se ouvir a palavra de Deus, ou seremos mais uma da geração que será enganada por doutores, falsos doutores. É verdade. Glória. Ou nós seremos o que nos levantaremos para dizer, eu ouvi o Senhor falar comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em que os doutores, os sacerdotes virão até Samuel, virão até nós para nos perguntar o que o Senhor falou contigo. Precisamos voltar a ser a geração, a ser o povo que os sacerdotes proclamam
É uma inversão. Glória. O povo de Israel estava indo procurar os sacerdotes. E os sacerdotes estavam corrompidos. Mas o sacerdote estava indo procurar o homem de Deus. Aleluia. Quem está ouvindo o assim diz o Senhor aí, dá um glória a Deus. Vamos nos colocar de pés, queridos. Aleluia. Glória. Oh, glória a Jesus. Temos um misto aqui. Certamente nas redes sociais ainda essa pluralidade de pessoas, grau de instrução, idade, forma como aprendeu, há uma diversidade. Todos nós aprendemos até certo ponto de uma certa maneira e de formas diferentes. Isso é normal. Quem ouviu a pregação há 30 anos atrás do Evangelho, ouviu uma pregação que trazia palavras assim, assim, assim. Quem ouviu a pregação do Evangelho nos nossos dias, ouviu uma mensagem já diferente, mais descolada, não é? Mais leve, mais adequada. Deixa eu falar uma coisa que Deus colocou no meu coração já tem alguns dias. O profeta, ele não precisa ser mal educado, mas ele não pode ser politicamente correto. Ser educado é uma coisa, ser politicamente correto é outra. Ser educado é ter postura, é ter conduta, é ter ética, é falar com respeito com o mais velho, é falar com respeito com as pessoas. Ser politicamente correto é falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O profeta, ele pode ser educado. Ele não precisa ser mal educado, mas ele jamais poderá ser politicamente correto. Nós vivemos um tempo em que os homens, o mundo, quer ditar o comportamento dos homens de Deus. Isso pode falar, isso não pode falar. Não pode falar do sacerdote Eli, mas não pode falar do sacerdote Eli com o respeito que Samuel tinha, se o Senhor não mandar. Mas se o sacerdote Eli estiver acobertando Ofni e Finéias, pode falar. É verdade. Aleluia. O assim diz o Senhor é diferente da regra escrita. A regra escrita nunca se move. A regra do assim diz o Senhor é conforme Deus quer falar. Louvado seja Deus. Você lembra? Havia uma lei: não fale do príncipe do teu povo. O sacerdote não podia falar. O próprio Paulo diz, quando ele fala parede branqueada com o sacerdote, eu não sabia que ele era sacerdote. Muito bem. Outra coisa é o Senhor dizendo, fala para Eli, que a família dele será tirada do sacerdócio. E nunca mais alguém de Eli ministrará no templo. Porque Eli é conivente com o erro. É verdade. Precisamos voltar ao tempo de profetas educados, mas não politicamente corretos. Glória. Glória. A igreja do Deus vivo, eu e você, temos um compromisso. Temos um compromisso com Deus que nos chamou. Se você tem chamado, você tem compromisso com quem te chamou. Glória. Se você foi chamado para a obra de Deus, você tem compromisso com quem te chamou, não é com o pastor. E o meu compromisso com Deus que me chamou
me cobra que eu diga ao povo de Deus que é tempo de ouvirmos assim diz o Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, eu sei, Senhor, que sem a Tua graça, sem o Teu Espírito Santo, o povo ainda não está preparado para ouvir tudo, Senhor. Mas chega de tratarmos o Teu povo com tanto tempo de igreja, de crente, como meninos que ainda precisam de leite. Deus, é tempo de despertamento urgente, para que a Tua igreja não seja envolvida por falsos doutores, para que a Tua igreja não seja envolvida por falsos ensinamentos, para que o Teu povo não mude o caminho da salvação, para todos os caminhos levam a Deus, porque há um único caminho. Jesus ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Aleluia. Pai, desperta-nos, Senhor, para estas coisas que vão se amortecendo em nós, e que nós, Senhor, para agradar a gregos e troianos, vamos admitindo nos nossos arraiais. Mas no nome de Jesus, eu quero, Senhor, clamar a Ti que sejam levantados esta noite Samuéis, Senhor, não só aqui nesta congregação, mas em todo lugar que esta mensagem chegar, homens dispostos a dizer: assim diz o Senhor. Homens usados por Deus com autoridade para destruir o trono de Satanás, que tem tentado se estabelecer dentro do cristianismo. Falsas doutrinas, falsos doutores, homens que não têm nenhum compromisso com Deus nem com o Espírito Santo, apenas conhecem a letra. Desperta-nos, Senhor, para entender isto e para vivermos, Senhor, debaixo da Tua graça, porque não é fácil ser contra o sistema, não é fácil ser contra Eli, não é fácil ser contra Ofni e Finéias. É preciso que haja a Tua graça sobre Samuel, para que ele tenha a autoridade de Deus e para que seja homem aprovado das Tuas mãos. Faz assim conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.